Agora eu quero falar de um outro assunto que repercutiu muito nas redes sociais neste fim de semana e eu estou muito curioso também para saber o ponto de vista de vocês sobre isso, né? Porque repercutiu também na imprensa internacional. Elon Musk decidiu usar a própria plataforma, ou seja, o X ou Twitter, para atacar Alexandre de Moraes neste fim de semana. O empresário pediu a renúncia do magistrado, contestou a atuação do ministro e o chamou de, abre aspas, traidor do povo e da Constituição brasileira. O jornal francês Le Monde destacou que, nos últimos anos, Alexandre de Moraes ordenou a suspensão de contas do Twitter que são suspeitas de disseminar desinformação. Houve também ali uma manifestação que foi feita, por um jornalista e escritor americano que começou essa discussão falando sobre a possibilidade ou não de censura de rede social a partir de conteúdos que são removidos ou contas que são removidas por completo, de acordo com a investigação sobre fake news e sobre ataque ao processo democrático aqui no país. Como é que vocês veem esse embate que cada vez mais, desde que começou, gera discussão, divisão de opiniões e defesas, Parte defendendo Elon Musk, parte defendendo o ministro Alexandre de Moraes. E para onde que a gente precisa caminhar para ter um olhar profundo de ambos os lados, Luiz Felipe Dávila? Bom, acho que o jeito de olhar essa questão é tirar os personagens da discussão. Não vamos falar nem do Alexandre de Moraes, nem do Elon Musk. Vamos falar o que está em debate. O que está em debate é a liberdade de expressão versus censura. Se é possível cercear a liberdade de expressão em algumas ocasiões ou não. O ponto é da forma como esse cerceamento vem sendo feito. Isso é um absurdo. Ou seja, dar uma ordem, mandar tirar em menos de 2 horas contas do ar, isso é altamente preocupante. Coisas que só existem em regimes autoritários. Não existe em países onde há respeito à liberdade de expressão. E a nossa Constituição, ela é muito clara nisso. O artigo 5º, você só pode caçar esse direito depois de um processo aberto, transitado e julgado. Então não existe essa arbitrariedade. Então isso é realmente preocupante. Então vamos tirar essas tarjas de um defende a democracia, o outro defende a censura. E o que está em jogo? O que está em jogo é liberdade de expressão sendo cerceada de maneira arbitrária. E aí nós temos que discutir se esses mecanismos são arbitrários ou não. Este é o ponto. Luiz Felipe Dávila, eu quero aqui trazer mais uma manifestação que foi feita há pouco no Twitter pelo Elon Musk, a gente vai trazer aqui para vocês, Esse é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre, marcando então o ministro Alexandre de Moraes? Vamos debater isso abertamente. Elon Musk continuando então as provocações e esticando, ainda mais essa discussão, provocando diretamente o ministro Alexandre de Moraes por meio de sua rede social, Alan Gani. Essa publicação do Elon Musk vem num contexto onde ele coloca um áudio interno do próprio Twitter, onde havia uma determinação da justiça para que os parlamentares tivessem as suas contas retidas, derrubassem algumas publicações, evidentemente parlamentares que eram aí de oposição ou críticos do próprio Supremo Tribunal Federal ou do TSE. E durante toda essa exposição, havia uma determinação também para que o Twitter tirasse essas contas ou censurasse essas contas sem mencionar que foi obrigado a fazer isso por conta do Supremo Tribunal Federal. Então aí o Elon Musk acaba expondo essa situação, que é o vazamento aí de arquivos internos do Twitter, Evandro. E agora eu vejo que isso, o efeito é muito ruim para o Brasil. Se o Twitter sai do Brasil, o Elon Musk acaba saindo, o Elon Musk é um multibilionário, é trilhardário, Para ele, tudo bem, ele vai ter um lucro um pouco menor fechando a Operação Brasil. Mas o Brasil vai por os holofotes da imprensa internacional, como já foi Financial Times, Bloomberg, a gente está falando de jornais muito grandes, jornais muito expressivos, e investidor não gosta de insegurança jurídica, investidor não gosta de um ambiente onde a liberdade de expressão ela é atacada. Agora, Gustavo Segré, usar essa rede social para
tentar aprofundar esse debate, ou até mesmo criar um debate, gera que tipo de caminho também dentro dessa discussão que acaba envolvendo todos os participantes, né? Todos os usuários, de alguma forma, começam a se manifestar. Essa manifestação vai se agigantando e ganha holofotes internacionais. Mas aonde que isso pode parar, hein? É difícil saber, Evandro, porque estamos falando de briga de cachorro grande aí, né? Eu estava buscando a possibilidade de você, por exemplo, Evandro, eu, Alan, Luiz Felipe, o próprio Fábio, de colocar um perfil com o nosso nome, somente o nome. E é difícil, viu? É difícil. E o ministro Alexandre de Moraes tem um @Alexandre, o nome, especificamente. Imagino que deve ter um monte de pessoas com esse nome, mas somente ele que conseguiu. Ou seja, ele tem uma preponderância dentro das redes muito importante. Agora, a colocação de Elon Musk me parece desafiadora. E aí você tem, e vou tomar o mesmo deixa que o Luiz Felipe Dávila colocou. Esqueçamos dos participantes dessa briga. Quando você tem uma investigação jornalística, eu não lembro o nome, Mark, e era um sobrenome um pouco complexo de falar, que foi que expulso aqui na sociedade internacional, dizendo teve pedidos da justiça brasileira para seguir perfis. Perfil, obrigado. Tem buscas de perfis através de hashtag. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E, de novo, me abstraio da pessoa, é grave. Você ir para uma rede social a pedir informações sigilosas de usuários por eventuais determinações de publicações é muito grave. E esse me parece que deveria ser o transfundo da questão, não a briga entre um e o outro. Lógico, se a justiça é desrespeitada, independe de quem seja, pode ser o mais quem for, isso tem consequências. Ninguém de nós pode contrariar uma determinação judicial, mesmo que estejamos ou não de acordo. Mas a outra situação é que deve ser investigada. Se realmente teve um excesso jurídico ou judicial em determinações de pedidos de informações que podem ser considerados perseguição ou censura. Então, o grande problema, me parece, que tem muita gente do poder, do âmbito político judiciário, que ainda ficaram na situação analógica, em que qualquer um de nós poderia fazer uma crítica perante uma tela de uma TV. A outra pessoa não sabia. Nós podíamos estar xingando a pessoa que estava falando, mas era uma questão analógica. Não tinha um contato direto entre aquele que estava em desacordo com uma opinião e aquele que emitia a opinião. Hoje, através das redes sociais, qualquer um está sujeito a uma crítica. Nós também, e temos um monte de críticas o dia todo, todos os dias. Mas isso não gera que eu tenha que coibir a possibilidade de uma pessoa se expressar porque ele está me criticando. O próprio ministro Alexandre de Moraes tem uma entrevista que ele mencionou. Quem não está aberto a receber críticas não pode ser uma pessoa pública. Então, deveria ser aceito a crítica por si, e a Constituição e as leis protegem qualquer pessoa que possa estar sendo contrariada através de uma fake news. Hoje, se alguém fala alguma coisa que desrespeite a minha pessoa ou a pessoa de quem está nos assistindo, temos elementos legais para ir por injúrias, difamação e demais. Mas eu não posso, se tivesse o poder, de evitar que alguém me critique porque eu não gosto de ouvir críticas. E, de novo, me parece que o problema maior é se realmente teve, e isso deverá ser investigado, um excesso no pedido judicial por uma questão de uma expressão de alguém que possa ter utilizado uma rede social e que tenha sido perseguido através do hashtag que ele usava. Isso é muito grave. O que acontece é que agora vence uma onda, né, de manifestações, exatamente porque um assunto que já é polêmico entra na polarização política e aí o negócio explode. Mas traz também à tona um debate que é importante. Hoje eu estava conversando, né, com várias pessoas que pesquisam um assunto ou que acompanham um assunto de alguma forma, e eu acompanhei uma fala de um dos pesquisadores da USP que diz o seguinte, que hoje já há na lei questões que punem as postagens que possam de alguma forma significar uma irregularidade. Então, a plataforma vai lá, faz a retirada desse post a partir de um pedido, né, ou de uma ação que é movida, e depois a pessoa pode ser julgada e punida. Agora, aonde se entra a crítica na situação que nós estamos acompanhando atualmente? No fato de a conta ser removida como um todo, ou seja, isso poderia significar uma censura, não só se arrancar a postagem que traz
alguma ofensa, mas a conta como um todo, ou impedir que as pessoas possam se manifestar, até onde vai, né, esse caminho, até onde vai essa linha e aonde ela começa a ser ultrapassada. E é por isso que o debate é profundo e bem complexo. Fábio Piperno, qual análise você faz? Então, quem considera, quem avalia que houve algum tipo de restrição à liberdade de expressão ou, eventualmente, até censura, eu acho isso tudo muito discutível, mas é possível que pessoas façam esse tipo de avaliação, então que essas pessoas se expressem, que as pessoas enderecem a sua queixa, façam a sua queixa. Agora, jamais, em momento algum, por mais que tenha ocorrido algo que possa merecer uma crítica por parte da justiça brasileira, em momento algum, alguém pode se dar o direito de falar, bom, a partir de agora, porque eu acho isso, eu vou desobedecer o ordenamento jurídico. Eu não quero mais saber. Esses caras são censores, esses caras estão cerceando o meu direito de livre expressão. Então, a partir de agora, essa rede é minha e eu vou desobedecer todas as determinações judiciais. Onde é que está permitido isso em qualquer ordenamento jurídico, seja aqui ou em qualquer outro país civilizado? E não é à toa que essa rede também responde lá na União Europeia a uma série de ações exatamente por ser, inclusive, considerada uma disseminadora de desinformação. Então, veja, o que também é uma acusação que precisa, obviamente, ser devidamente comprovada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por mais críticas que eu possa ter a muitas decisões judiciais, eu não tenho o direito de querer me sobrepor a elas. Eu não tenho o direito de querer atropelá-las. Quem foi que deu ao insolente colonizador Elon Musk esse direito? De falar, bom, a partir de agora, como eu discordo, eu vou fazer o que eu bem entendo. É isso. Olha, agora 4h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu espero vocês, porque esse debate vai continuar. Eu vi que o Gani e o Dávila se manifestaram aqui, vocês discordam do que diz o Piperno? Ou seja, Elon Musk não tem o direito de desrespeitar a legislação brasileira ou decisões judiciais que de alguma forma impõem questões a essa plataforma, Esse Gani? argumento eu ouvi muito desde ontem. Eu falo o seguinte, bom, também o ordenamento jurídico ele é respeitado em Cuba, ele é respeitado na Arábia Saudita, ele é respeitado no Irã, ele é respeitado na Coreia do Norte, ele é respeitado em vários países, né? Como ele também é respeitado nos Estados Unidos, ele é respeitado nos países da União Europeia. Então, a gente não pode simplesmente levar isso ao pé da letra sem analisar o contexto. E há um contexto de que, de cima, de instâncias superiores, muitas vezes esse ordenamento jurídico ele não é respeitado. Ele não é respeitado porque o sistema acusatório não é respeitado, porque hoje se mistura a figura de um juiz, de um investigador, do promotor, é a mesma pessoa, o Ministério Público foi deixado de lado, a Polícia Federal ela não pede mais inquérito, né? Ela é pedido de ofício por um juiz. Há leis que atropelam o Congresso Nacional. Então, a coisa está tão contaminada, está tão ruim, né, que fica até difícil a gente... o argumento do Piperno ele é válido numa situação democrática normal. Aí tudo bem, mas então a gente agora vamos sair todo mundo não é isso, fazendo... Piperno, eu só estou colocando um contexto maior dentro do teu argumento. Aliás, que é muito fácil você falar isso. Não é muito fácil, não. Existe lei, existe regra. Não, se alguém contesta isso, mas então, olha, ponto, eu meu amigo, dessa regra, então agora eu vou fazer o que eu bem entendo. Eu vou fazer o que eu bem entendo. E eles recorrem aqui. Uai, tem leis, recorrem lá ao judiciário. Isso, aí recorre ao judiciário, quem é que vai se opor ao Supremo, Piperno? Exatamente. Se não quem é que vai se opor ao Supremo? Ali, mas qual o direito que o colonizador insolente tem chegar aqui e fazer isso? É lógico que aqui no Brasil, o colonizador insolente, ele tem um monte de porta-voz, tudo bem. Então você está falando que uma pessoa de um país, ela tem que necessariamente apoiar qualquer autoridade de um país? Ele tem que se submeter à lei de outro país. A lei de um outro país. Não é uma pessoa. A lei de um outro país que é muito diferente. Por exemplo, eu queria ver se ele palpitou, se ele confrontou, né, diretamente o governador da Flórida. A Flórida, agora ela proíbe, por exemplo, acesso às redes sociais a menores de 14 anos.
E aí? Ele foi lá, então, dizer que isso ofende o ordenamento jurídico do país, então, portanto, eu vou liberar para todo mundo? Há uma censura, é compreensível a atitude dele. Deixa eu te ouvir também. Vai lá, Dávila. De novo, toda vez que a gente quer embaralhar esse discurso para não discutir, é colocar o nome das pessoas. Aí fica lá o Elon Musk, colonizador, e a gente não discute a questão. A questão é o seguinte: houve arbitrariedade ou não da justiça de cercear a liberdade de expressão de pessoas que usavam as redes sociais? Não existia outra maneira de se fazer isso? Não poderia ter aberto um processo legal, processado essas pessoas e aí sim cassado o direito? Por quê? Foi feito de uma forma que me parece assustadora, não só pedir em 2 horas para uma organização retirar do ar, sem nenhum processo, devido processo legal, sem poder escutar outra parte, tá certo? Então, esse sim é o regimento de um país democrático que respeita o Estado democrático de direito. É assim que acontece. O Estado vê naquela pessoa uma ameaça à democratização, abre um processo contra aquela pessoa, aquilo tem transitado julgado, chega-se lá uma decisão judicial e aí sim suspende-se a conta. Não é em 2 horas, liga lá, fala assim, tem que tirar em 2 horas do ar, e ainda, usando um argumento que eu não sei ainda se é verdade, precisa ver o que vai acontecer, mas dito pelo X, que não, justifique isso como violou os termos de uso da plataforma. Aí então é um absurdo total, tá certo? Eu discordo 100% do que esses jornalistas que tiveram seus direitos cassados do Twitter. Discordo com a opinião de todas as coisas que eles defendiam. Mas eu dou a eles o direito de falar o que eles bem entenderem. E se aquilo for uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, que nós utilizemos os mecanismos legais para tirá-los do ar. Mas não pode ser feito de maneira arbitrária. Isso não, arbitrariedade e democracia não funciona. Liberdade com irresponsabilidade não combina. Então, nós precisamos jogar a regra do jogo e não ter atitude arbitrária, nem de um lado nem do outro. Nem dizer que não vai cumprir o ordenamento jurídico, tampouco dizer que pode usar dar canetaço para tirar as pessoas do ar e caçar sua liberdade de expressão.